Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui à nossa programação da semana. E no dia de hoje eu estou no Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região para acompanhar mais uma atividade que está sendo realizada no local. Trata-se aí de atividade em lembrança dos 60 anos da ditadura militar, né, do golpe de 64, que vai contar com a participação aí, né, de pessoas, né, do PSTU, né, da antiga Convergência Socialista, né, que participaram das lutas daquele período. É uma iniciativa bastante interessante, da qual o Mesa de Debates vai estar ali para cobrir. Então, sem muita demora, sem muita enrolação, né, fique aí com a gente e confira como que foi mais uma atividade do canal. Eu estou aqui com o Indião, né, do PSTU, né, que vai estar aqui no evento. Indião, primeiramente, qual que é a importância aí de se lembrar, né, sempre, né, lembrar sempre da data, né, do golpe de 64? É uma data importante, principalmente porque muitos jovens hoje, muitos trabalhadores não sabem o que representou isso na época, né? Foi muita perseguição, tortura, e o país passou por uma ditadura, e é uma ditadura que teve reflexo até 1980, tinha reflexo. Então, é um momento de você relembrar o passado para que se não volte a ter uma ditadura no país. E, Indião, como que você vê a postura aí do Lula, né, de conciliar com os militares e tentar e não fazer essa lembrança aí da 64? O Brasil ele não fez o que alguns países fizeram. O que eles fizeram? Eles foram a fundo e prenderam, processaram os torturadores, né? E o Brasil ele não fez isso. Tanto é que hoje ainda os militares têm várias prerrogativas, né? Em outros países, onde houve ditadura igual na Argentina, ele não tem. E aqui, o que o governo está fazendo é uma postura muito ruim, porque ele, na realidade, ele está se omitindo a enfrentar os militares que recentemente também já tentaram um golpe no país. Então eu acho que a postura do governo brasileiro, principalmente do Lula, está muito ruim, e o Lula, pelo fato dele ser um presidente, que inclusive foi preso, junto com alguns companheiros, inclusive do PSTU, como Zé Maria, tudo, era para ser uma pessoa não vingativa, mas levar a fundo, investigar e punir os torturadores, quem promoveu o golpe de 64, estão soltos por aí, e o país precisa passar esse limpo. Então a postura do governo Lula é muito ruim, porque tenta fazer com que as pessoas esqueçam o que aconteceu no passado. E muita gente perdeu vida por causa disso. Então é isso aí, valeu, Indião. Ok? Eu estou aqui com o Gradella, né, militante histórico aí do PSTU, né, vai estar aqui no evento, vai falar também. Gradella, qual que é a importância aí para você de sempre lembrar, né, do que ocorreu em 64? Aqui no Brasil, diferente de outros países, depois da ditadura, houve um amplo acordo no sentido de varrer para debaixo do tapete os crimes cometidos pelos ditadores. Então, nós nunca conseguimos, dentro do Brasil, fazer com que fossem julgados os crimes contra a humanidade cometidos na época da ditadura, seja por empresas, seja pelos militares. Portanto, nós não podemos deixar, essa daí é algo que ainda está incompleto na história do Brasil, é algo que nós precisamos ainda fazer. E por isso que, ao se completar 60 anos do golpe militar, nós, em todos os lugares, em todo esse país, o PSTU vai estar participando dos atos, vai estar fazendo atos onde não tiver outros para se juntar, porque nós vamos continuar exigindo que essa história seja passada limpa.
nós não aceitamos argumentos que isso daí já passou, que agora precisa passar uma borracha, são outros tempos, não é nada disso. O 8 de janeiro do ano passado mostrou os riscos que as instituições correm. E aqui no Brasil, nós temos hoje uma casta militar com privilégios e privilégios e que continua impune. E outra coisa, pior que isso, continua defendendo de maneira velada as bandeiras do golpe de 64 e, na verdade, fazendo todo um processo para que o golpe sejam dados. Quer dizer, na verdade, continuam com muitas daquelas ideias de 64. E isso daí precisa acabar. E, Gradella, né, você falou aí de apagar né, uma borracha, né, do que ocorreu, né? A gente tem que falar da postura do governo Lula, né, do Lula, né? Como que você avalia essa conciliação, né, do Lula com os militares, né, e a postura dele, né, perante, né, o aniversário de 60 anos do golpe militar? É um erro, nós não podemos, nesse momento, o Lula foi eleito contra uma proposta antidemocrática representada pelo Bolsonaro. O Lula sofreu uma tentativa de golpe no dia 8 de janeiro e, portanto, não é possível se combater esse tipo de ataque dizendo que esquece tudo e com isso achar que a situação vai ficar bem. Ao contrário, isso daí fortalece a extrema-direita. Então a política do Lula de falar que vou passar uma borracha e não vamos discutir mais esse assunto está totalmente errada, ela desarma o movimento. Tanto que nós estamos vendo as manifestações dos 60 anos, 31 de março, são manifestações espalhadas. Por quê? Porque a postura do governo, a postura do Partido dos Trabalhadores acabou desmontando toda essa possibilidade que nós tínhamos de grandes atos unitários contra o que se passou aqui em 64 e os 21 anos seguintes, né? Infelizmente, é uma postura que enfraqueceu a luta contra a extrema-direita. Então é isso aí, valeu, Gradella. Alô, obrigado aí. Eu estou aqui com o Toninho, ele também vai estar presente aí na mesa para expor, para poder falar aí, né, o seu relato, né? Toninho, qual que é a importância aí da gente sempre estar lembrando, né, do golpe de 64? Olha, é importante porque nós não podemos esquecer o que aconteceu. Diferentemente do que o Lula diz, não dá para passar um pano, esquecer. Nossa memória tem que continuar para que isso nunca mais se repita. Ou seja, conhecer o passado para que isso não se repita no futuro. E eles estão por aí. Esses generais todos estão por aí, aqueles mesmos generais que foram inclusive até o Haiti, aliás, no governo do Lula, fazer a repressão ao povo haitiano, que tentou um golpe no 8 de janeiro de 2023. Foi uma tentativa, não deu certo, mas poderia ter dado. Então essa vontade de dar um golpe militar, essa coisa que existe, continua existindo e nós temos que combater. E nós não podemos permitir que volte aqui um regime de exceção como aquele, onde muita gente exilada, muitos mortos, muitos desaparecidos até hoje, muita gente que perdeu emprego, muita gente torturada, a imprensa sendo vetada e a indústria cultural também, os artistas não podendo se colocar. Nós não queremos que volte esse período. Então é preciso lembrar, sim, não está errado o Lula quando fala uma posição dessa, completamente errado. É isso que eu queria falar, né, sobre a questão do Lula, né? Parece que a conciliação de classe nunca aprende, né, que fazer, né, aliança, fazer conchava aí com a direita, com a extrema direita e com os militares sempre acaba dando ruim para a classe trabalhadora, né? Não tenha dúvida, veja só, o Brasil é o único país na América do Sul que não puniu os golpistas, que não puniu os generais. Na Argentina, o Videla morreu na cadeia, e por aí vai, o Chile puniu, o Uruguai, todo mundo. No Brasil não, houve uma concertação, um acordão entre eles, e por isso eles estão todos aí, sempre tentam voltar, como no governo passado, e os militares têm que ficar no quartel, têm que ficar na sua, e a sociedade civil tem que seguir, não tem essa de ser poder moderador. Que poder moderador?
para nada os militares é um poder moderador. Então, por isso que não dá para esquecer, não. Eu acho que o Lula fez isso com o PT, não deixou o PT a fazer as mobilizações, não deixou os partidos de esquerda que ele controla, ou as organizações sindicais que ele controla. Agora nós somos absolutamente independentes do governo, e por isso nós temos que fazer esse tipo de lembrança, tem que estar sempre lembrando. Então é isso aí, muito obrigado, Toninho. Eu que agradeço, um abraço a todos vocês. Eu estou aqui com o Mancha, né, que vai estar na mesa, né, e é um dos anistiados aí que lutou contra a ditadura. Mancha, qual que é a importância, né, de sempre lembrar dessa data, né, do golpe de 64 do país? Então, o golpe de 64 foi um golpe contra os trabalhadores, um golpe para aumentar a exploração, o arroxo e retirar liberdades para aumentar o lucro do grande capital. E, portanto, ele tem que ser lembrado porque foi uma tragédia para os trabalhadores. No entanto, depois de muita luta, de muitas greves, movimentações, que inclusive a sua época era proibida, se conquistou liberdades. No entanto, a herança da ditadura, a repressão, os aparelhos de repressão, a polícia militar, a violência contra os jovens na periferia continua, exatamente porque não foi punido nenhum torturador, nenhum militar, nenhuma das pessoas que foram responsáveis por esse regime de terror. Por isso que essa luta tem que continuar, enquanto esses resquícios estiverem pela frente. E a cada momento que você exerce esse direito à memória, você está colaborando para que esses fatos não mais aconteçam. E Mancha, falando aí em questão de memória, né, acho que é impossível não falar, né, da posição do Lula em relação de cancelar os eventos oficiais, né, para lembrar aí o golpe de 64. Acho que nem a Alemanha, né, faz isso, né, com a questão do nazismo, né? Como que você enxergou a postura do Lula, né, nesse ano que cancelou esses eventos? Então, é uma obrigação do Estado reparar os danos que foram feitos à sociedade, aos trabalhadores, ao povo. E as atividades de memória, ela tem esse objetivo, o objetivo de resgatar a memória. Essa posição do Lula, que busca exatamente uma conciliação com os militares de hoje e os militares de ontem, é um absurdo, é uma posição de uma ignorância histórica muito grande e colabora para que esse tipo de violência continue persistindo. Por exemplo, existem os massacres, o massacre hoje, por exemplo, lá no Guarujá, na Baixada Santista, e desgraçadamente tem o apoio de uma parcela da população. As pesquisas demonstram isso, e uma autoridade, o governo federal, ao fazer isso, ao não resgatar as atividades de memória, a propor a conciliação com os militares, a propor essa situação toda, o que ele faz é fortalecer essa coisa da ultradireita. Então, ao invés de combater, acaba fortalecendo essa história que o terror é necessário, que a ditadura foi um momento necessário, que não foi assim, que foi uma dita branda. E isso é um absurdo, né? Preciso que os trabalhadores tomem nas suas mãos a luta pela reparação histórica. Então é isso aí, muito obrigado, Mancha. Eu estou aqui com a Lena, que esteve aqui na mesa, o evento agora já terminou. Helena, primeiramente, o que você achou aí do evento?
achei muito importante, né? Como eu coloquei aqui, eu acho que esses eventos nesse ano, né, muito mais importantes, sempre foram importantes a gente retomar essa questão da denúncia da ditadura, né, não esquecer de tudo que foi feito pela ditadura no país, e esse ano muito mais, porque já desde, né, o oficial, que é o governo federal, está orientando no sentido de que a gente deixe passar, né, esse processo, que a gente esqueça, que a gente não toque nesse assunto, né? Então eu acho que fica mais importante ainda que a gente retome, que o movimento social retome isso, e além disso nós estamos vendo também uma situação de aprofundamento da crise capitalista, que leva cada vez mais a tentativa de nos explorar, nos oprimir cada vez mais, né? Construir uma situação cada vez mais complicada, né? Para os trabalhadores, para a população pobre em geral e principalmente para as mulheres, que são as que mais, os setores oprimidos, né, em geral, e as mulheres que são as que mais sofrem por esse processo. Então eu acho que a gente tem que cada vez mais reagir, cada vez mais se organizar e cada vez mais denunciar. Perfeito, Lena, muito obrigado. Eu estou aqui com o Heller Gonçalves, presidente aí do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Heller, mais uma vez o sindicato aí lembrando do golpe de 64, né? Exatamente, completa 60 anos neste ano de 2024 e a gente tem um histórico aqui na nossa categoria de perseguição das empresas, como por exemplo a Embraer, a GM, e nós temos muitos companheiros que é aqui da nossa categoria que foram anistiados, e a gente acha que é importante para a gente que faz parte desta nova geração a gente conhecer o que foi o passado, porque se hoje a gente pode fazer greve, a gente pode fazer luta, é porque teve esses companheiros que lutaram no passado para derrotar a ditadura militar. Heller, falando aí, né, da postura do governo Lula, o Lula tomou uma postura bastante lamentável, ao meu ver, né, de não lembrar, não fazer evento oficial em relação ao golpe de 64. Como que você avalia essa postura? É vergonhosa a postura do Lula, até porque o Lula ganha a eleição contra Bolsonaro. A gente viu a tentativa de golpe em 8 de janeiro do ano passado e a gente vê o discurso do PT e da sua militância dizendo que a gente tem que apoiar o governo porque senão volta o Bolsonaro, volta esse pensamento de ditadura, volta esse pensamento fascista que a gente sabe que o Bolsonaro tem. Agora, se você fala que você tem que passar um pano, passar a borracha e esquecer o que é o passado, você não prepara a militância para o futuro. Então, vergonhoso o papel do Lula, que, em minha opinião, o PT já não é mais um partido de esquerda, é um partido burguês normal, que governa para o imperialismo. A gente vê aí a situação da Avibraz autorizando a entrega da empresa. Então é vergonhoso o papel que o Lula e que a militância do PT cumpre nesses 60 anos do golpe militar. Inclusive, não sei se você sabe, até a Alemanha relembra o nazismo e aqui o Lula não quer relembrar a ditadura, né? Exatamente, nós achamos que tem que lembrar sim, até para que essa nova geração conheça. Existe hoje uma grande confusão ideológica na cabeça das pessoas e a ultradireita disputa. Então o papel da esquerda é disputar e, mais do que isso, colocar o bloco na rua. Então é isso aí, valeu, Heller. Tamo junto, mais uma importante atividade do sindicato.